Cristianismo Equilibrado, do John Stott, é um livro que marca justamente pela preocupação do autor com a harmonização da fé como conhecimento intelectual e da ação como sendo algo que há um filtro, ou que gere um filtro do mundo das ideias, da informação para as emoções, para a ação, para uma vida de fato que represente uma fé prática. Justamente uma citação muito interessante do livro do John Stott que eu trouxe para a gente, e vou ler aqui, para o título de introdução do nosso estudo hoje, que diz o seguinte: sinto-me na obrigação de acrescentar, contudo, que, se o anti-intelectualismo é perigoso, a polarização oposta é quase igualmente perigosa. Um hiperintelectualismo árido e sem vida, uma preocupação exclusiva com ortodoxia, não é cristianismo do Novo Testamento. Não há dúvida de que os crentes primitivos eram profundamente motivados pela experiência de Jesus Cristo. Se o apóstolo Paulo pôde escrever sobre a excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, o apóstolo Pedro pôde dizer que os crentes alegram-se com gozo inefável e glorioso. Ninguém pode facilmente acusá-los de tristonhos ou insensíveis. É fato que nós vivemos um bombardeio de heresia. Nós tivemos o neopentecostalismo entrando, invadindo as igrejas, gerando toda sorte de problemas, né? Eu que me converti no início dos anos 90, me lembro de ter visto, não vi necessariamente porque a igreja que eu congreguei era uma igreja batista bem tradicional, mas ouvia, né? Toda sorte de loucuras, né? Em nome de um pseudo-avivamento. Depois disso nós experimentamos a teologia da prosperidade, um lixo em se tratando de teologia, que tira do centro Cristo, a cruz de Jesus, o arrependimento do pecador e joga tudo na conta de bens materiais. Na verdade, um materialismo exacerbado que foi pregado em tantas e tantas igrejas. Hoje nós vivemos a teologia do coaching, que nada mais é do que também tirar Cristo do centro e botar o homem no centro. Esse bombardeio, eu penso, de má teologia gerou em nós uma defensiva. Nós vivemos, enquanto a denominação, uma espécie de defesa constante das heresias, defesa constante justamente das premissas ruins, né, em que nós somos expostos e atacados. E a preocupação de John Stott e também a preocupação de Tiago, que nós vamos ver, é justamente o risco de nós, em nome de uma ortodoxia, de uma boa teologia, nos tornarmos insensíveis para com a realidade ao nosso redor. Por isso eu convido você a ler comigo Tiago 2,14, que vai dizer justamente sobre isso. E diz assim: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderia salvá-lo ou poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesmo é morta, se não tiver obras. Nós vamos ler até aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta que nós continuaremos a leitura. Este momento do livro de Tiago é justamente o trecho que gerou problemas e problemas teológicos. Se discute até hoje a passagem do capítulo 2 de Tiago em contraste com o capítulo 4 de Romanos que Paulo escreve. E, a princípio, a problemática seria que Paulo vai dizer que a salvação é pela fé somente e não pelas obras, e Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Esse problema é um problema já resolvido. Os teólogos, estudiosos e comentaristas mais modernos
já entendem que não há controvérsia, mas é importante para que a gente tenha uma elucidação melhor do texto, entender o que está acontecendo aqui. O fato é que Tiago está combatendo uma má teologia na igreja. A gente já viu o problema das provações, não é? O problema justamente do tratamento diferenciado para ricos e para pobres. E agora nós vamos ver um problema que é tratado por Tiago, que é uma má interpretação ou um mau entendimento do que é justificação, do que é fé, do que é salvação. Parece que há uma chance muito grande de que os crentes para quem Tiago escreve tenham escutado o apóstolo Paulo em um determinado momento, mas a leitura que eles fizeram dos ensinamentos de Paulo estava errado. Então, o combate de Tiago aqui é justamente a falsos mestres que estavam distorcendo, que estavam fazendo com que a teologia da graça, da salvação, soasse alguma coisa extremamente superficial. A gente vai ver, por exemplo, que ele já começa, não é? No versículo 14, dizendo que não há vantagem se alguém disser que tem fé e não tiver obras. É interessante a gente entender a que os termos aqui se referem. Quando Tiago está falando de obras, e obras hoje, em se tratando da linguagem, né, religiosa, tem a ver com a execução, né, a ação, tem a ver com produzir alguma coisa com as próprias mãos. Tiago, quando está falando de obras, ele está falando das obras para a salvação. O que isso significa? Significa que as obras em Tiago não são obras da lei, como em Paulo. Paulo, quando fala que a salvação não é através das obras, ele está falando exclusivamente das obras que eram necessárias para que um judeu pudesse cumprir os ritos da lei. É sobre isso que aqui ele se refere. Tiago, quando está falando de obras, não está falando necessariamente dos ritos da lei, mas está falando de uma ação que a fé precisa promover. Então, alguns termos são chaves aqui para que a gente entenda. Por exemplo, quando ele diz que não há vantagem alguém disser que tem fé e não tiver obras. Ele vai dizer: esta fé poderá salvá-lo? Aqui também vale mais um comentário que Tiago não está dizendo que a fé somente não salva. Ele está dizendo que esse tipo de coisa que se professa, que é uma fé sem a produção, sem a ação, uma fé extremamente voltada para o intelectual, para o entendimento, para o conteúdo, e não para algo que seja prático, é morta. Por isso que ele vai dizer: esta fé que alguém disse, né, como ele diz aqui, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, esse tipo de fé poderá salvá-lo? É a pergunta que ele faz para introduzir o seu argumento. E aí ele vai para um exemplo bem prático, não que ele estivesse combatendo esse tipo de acontecimento, mas ele usa, não é? Esse exemplo aqui de alguém que está necessitado, né? E que não é, no final da história, atendido nem cuidado. O exemplo é o seguinte, ele vai dizer no 15: se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem que há nesse tipo de fé? Então, que tipo de coisa que está acontecendo aqui? Esse ide em paz é uma oração judaica. Isso era feito, isso era comum. O verbo no grego está no passivo. É como se alguém estivesse falando de maneira bem pública, né, para alguém que está necessitado, com fome e com frio: ide em paz, e que não vos falte nem comida, né, nem roupa. Mas ele não faz nada, é só o discurso. E aí ele vai dizer, né, que vantagem há nesse tipo de fé? Que vantagem há em você dizer, né, proferir, conhecer, mas ao mesmo tempo não gerar em você justamente o desejo de cuidar do outro? Que vantagem há em haver um discurso muito bonito, muito voltado para uma fé extremamente abstrata no mundo das ideias, mas ao mesmo tempo não gerar fruto, ação, não produzir nada? Ele vai dizer assim:
Assim também a fé, esse tipo de fé, né, por si mesmo é morta se não tiver obras. As obras é justamente aquilo que a fé produz naquele que nasceu de novo. As obras em Tiago não é para a justificação. Ele vai dizer isso aqui no decorrer do texto, nós vamos ler. As obras em Tiago é algo que se produz para aquele que foi justificado. As obras em Tiago não é produzir nada para ser salvo, mas é algo que se produz na vida daquele que foi salvo. Então, para Tiago, uma fé que tange somente o mundo das ideias, o discurso, a intelectualidade, ela não tem nenhum tipo de valor. E aí você sabe que existiu um debate, não é? Justamente no período ali da Idade Média, que é o chamado do antinomianismo, que era o quê? Era a repulsa a todo tipo de responsabilidade moral que o Antigo Testamento exigia. Não se queria mais, tanto que um pouco antes, Macião, que foi um dos líderes, né, da igreja daquele tempo, produziu o seu cânon do Novo Testamento sem nenhum tipo de citação ao Antigo Testamento, a ponto de arrancar os livros. Ele não queria citação do Antigo Testamento justamente por causa das obras da lei. O que Paulo, na verdade, vai dizer que a lei em si é boa, a essência da lei é boa, a essência, em se tratando das nossas responsabilidades e aquilo que a lei exige de nós, é algo bom. E que no Novo Testamento, e é o que Tiago está querendo combater, não vai ser algo que vai gerar em você uma obrigação de cumprir, mas que vai, através justamente da morte de Cristo, da sua ressurreição e da salvação, gerar em você um coração que deseja, que quer muito, que sente justamente prazer em cumpri-la. Então, o que é interessante nesse primeiro momento é justamente o combate de Tiago a uma fé que não produz coisa nenhuma. Uma fé que não produz coisa nenhuma, que não produz nenhum tipo de fruto visível. É só discurso. Eu vi essa semana um vídeo, foi essa semana, início de semana, de um óculos para pessoas que têm problema de visão, não conseguem enxergar as cores, não é? Não sei se vocês viram isso. E é muito interessante que são vários casos e foi filmado a hora que eles experimentam os óculos, né? E justamente quando eles colocam o óculos no rosto, eles começam a ver o mundo colorido, né? E aí, aquilo que deveria ser algo novo, se torna algo emocional, porque eles se emocionam em ver aquilo que eles estavam perdendo. Tem até um pai muito bacana, que ele vê as filhas são bem bonitinhas, umas menininhas lourinhas, assim, com umas roupas bem coloridas, né? E ele, quando põe um óculos, a primeira coisa que ele olha são as meninas, ele tira, vira o rosto para trás e começa a chorar. Depois as abraça, né? Porque ele está vendo algo maravilhoso que ele não tinha, justamente a informação. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque me parece que o que Tiago está querendo dizer é alguma coisa bem parecida. A fé que não produz ação, que não é prática, que não faz com que a gente de fato se preocupe com as pessoas e vá, como se diz, de maneira bem popular, botar a mão na massa, é como enxergar o mundo sem cores, é como enxergar preto e branco, é só discurso, não produz, não gera em nós um coração sensível às necessidades dos outros. Embora Tiago esteja aqui citando um exemplo bem prático, né, de uma necessidade, ele não vai só trabalhar neste campo da necessidade dos homens, ele vai falar de outros aspectos aqui, inclusive do ouvir a Deus e obedecê-lo, como aspecto também de uma fé que produz, de uma fé que tem frutos, né? E ele continua aqui no versículo 18, algo muito interessante, diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Vou só dar uma pausa aqui. A gente percebe no texto que Tiago ele começa a escrever de maneira muito semelhante até ao apóstolo Paulo em alguns determinados momentos, que ele cria um debatedor imaginário, né?
Essa técnica de escrita era chamada de diatribe. Era assim que se escrevia no mundo antigo, para justamente dar mais ênfase àquilo que se queria dizer. Como Paulo vai dizer em determinado momento, colocando-se, né, no lugar de alguém que questiona: quem és tu, ó homem, né? Como sendo o vaso, o barro, para questionar o olheiro. E ali há um debatezinho, né? Aqui também Tiago vai fazer algo muito semelhante quando ele diz: alguém dirá. E aí aqui no grego é bem isso, porque o texto em português ficou um pouco confuso, mas ele diz o seguinte: é como se alguém estivesse dizendo para Tiago: tu tens a fé e eu tenho obras. E aí teria uma pausa, o que na minha Bíblia tem uma vírgula, algumas versões não tem. Mas é como se alguém estivesse, justamente com base nos ensinos de Paulo, dizendo: mas espera aí, Tiago, cada um produz um aspecto da fé, porque o Espírito Santo distribui dons como lhe apraz. Então alguém pode ter fé e alguém pode ter obras. Essa é a ênfase aqui que Tiago está dando. Mas ele, depois das obras aqui, ele responde ao debatedor, dizendo: mostra-me então a tua fé, que eu com as minhas obras mostro para você a fé que tenho. É como se Tiago estivesse dizendo para o seu interlocutor aqui: tá bom, se cada um produz um tipo de coisa, um produz fé e outro produz obra, eu quero ver você me mostrar a sua fé. Mostra aí, cadê ela? Como é que a gente faz então para ter acesso a esse tipo de fé? Como é que eu sei que você tem fé? Esse é o argumento de Tiago. Não dá para saber, porque você só fala, porque é só discurso. Aí ele fala: mas então olhe para a minha vida, né, para a minha caminhada, para a minha trajetória, que através dela você vai ver a minha fé. É isso que ele está dizendo. É só você olhar para a minha caminhada, que através das minhas obras, é isso que ele está dizendo, de tudo que aconteceu na minha vida, você vai perceber a fé que eu tenho. E aí ele vai dizer, no versículo 19: creis que Deus é um só? Isso era um tipo de profissão, né, que se professava, um tipo de premissa teológica que tanto judeus quanto judeus cristãos, na shema judaica, que era algo que todo judeu uma vez por dia dizia em voz alta, que era o fato de Deus ser um só, justamente para combater o paganismo e o politeísmo pagão, né? Os cristãos judeus, para quem Tiago escreve, também professavam esse mesmo tipo de coisa. Mas perceba que ele está querendo dizer o seguinte: você então, que só tem fé, né? Você entende as coisas, você entende, por exemplo, que Deus é um só. Você tem esse conhecimento teológico de que Deus, de fato, só há um Criador de todas as coisas. Aí ele vai e diz assim: pois os demônios também creem e estremecem. Percebe o que Tiago está fazendo? Você crê, você tem o conhecimento, mas não tem obras, não tem ação. É como se Tiago dissesse assim: grandes coisas. Porque crê como você crê, o diabo também crê, os demônios também creem. E ainda tem um detalhe: eles creem e tremem de medo, você não. É como se Tiago estivesse dizendo que esse tipo de fé somente intelectual, a fé somente do discurso, a fé somente da crença vazia, ela é menor do que a fé que os demônios possuem. Percebe isso? Eu ouso dizer que existe um tipo de fé que é demoníaca. É o tipo de fé que produz insensibilidade, o tipo de fé que produz um coração endurecido, o tipo de fé que produz indiferença, o tipo de fé que faz com que a gente seja um tipo que só professa as coisas e, quem sabe, defenda com unhas e dentes a nossa ortodoxia, mas ao mesmo tempo nosso coração ele não se torna sensível aos acontecimentos. Isso é extremamente demoníaco. Digo mais, um pouco menor, porque os demônios, segundo Tiago, ainda estremecem diante do Deus que eles creem existir, que eles creem que de fato age no mundo. E aí a gente vai perceber que realmente vivemos um tempo de extremos. Ou o cara é liberal, né, e aí aceita tudo, né, vai viver a vida do jeito que se quiser, com um discurso cristão na boca. Isso a gente identifica muito rápido. Ou a gente vive o outro extremo, o endurecimento. A defesa da teologia, a defesa da ortodoxia. A gente se tranca na igreja, né? Fica aqui trancadinho. E vamos agora botar o escudo ali e se defender, porque vem vindo a heresia aí. O risco justamente é da gente desenvolver o tipo de comportamento que é combatido, por exemplo, em Apocalipse, quando vai ser dito, através de Jesus ali, que a igreja perdeu o primeiro amor, que é a essência da fé.
A boa teologia deve existir, como disse C.S. Lewis, ainda que seja para combater a má teologia. Mas ela precisa produzir em nós uma vida que lide com a realidade à maneira cristã. Nós não podemos nos tornar indivíduos que de fato não têm nenhum tipo de coração sensível à necessidade humana, porque isso é demoníaco. Nós não podemos produzir um tipo de comportamento que gere em nós uma insensibilidade ao que Deus está dizendo. Nós não podemos viver um tipo de fé que gere em nós um coração endurecido, por exemplo, ao tipo de desafio que Deus está a nos fazer todo o tempo. Quando tudo isso, igreja, Bíblia, vida cristã, se resume na defesa de um corpo doutrinário somente, isso é maligno. É o que o Tiago está dizendo. Crês tu? Eu tenho certeza que se eu perguntar para a nossa igreja, quem crê aí na Trindade, todo mundo vai levantar a mão. Quem não levantar a mão, inclusive, está com um problema sério com a gente, vai ter que ser discipulado de novo. Se eu perguntar aqui se todos aqui creem que Jesus é Deus, todos vão levantar a mão. Se eu perguntar aqui se todos creem que o Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós, todos vão levantar a mão. Mas sabe o que Tiago diria? Grandes coisas. O diabo também sabe disso e treme. Percebe o tipo de coisa? Porque isso não quer dizer nada. Isso não salva. Ele vai dizer isso aqui. Não salva. Dizer coisas não salva. Professar coisas de maneira superficial não salva ninguém. O que salva a gente é um coração transformado. Isso salva. Eu teria aqui, por exemplo, para combater o que Tiago está dizendo, se Tiago estivesse dizendo alguma coisa errada, mas espera aí, Tiago, e o ladrão na cruz? Não teve obras? E foi salvo? Por isso que é necessário a gente entender que a salvação em Tiago, que produz obras, é algo posterior ao evento da conversão. É isso que ele quer mostrar para essa igreja. Vocês precisam viver o Evangelho. Vocês precisam de fato se lançar ao que essa fé exige de vocês. Vocês precisam realmente ter uma vida aberta, sensível ao que o cristianismo nos impele a viver. O que a gente não pode se tornar, seria o discurso de Tiago, é justamente indivíduos que só falam e acham bonito o discurso, mas ao mesmo tempo a vida é como um campo morto, que não produz sequer um fruto. A vida é como uma terra árida, que não cresce nada, que não se produz nada, que não nasce nada. Não é nada, afinal de contas. Eu ouço muito isso, eu tenho fé, o pessoal fala aí na rua, Quem se encontrar, não, eu tenho fé em Deus, Não é assim que as pessoas falam? Não, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus. Que tipo de conteúdo é esse? O que é isso? Acreditar muito em Deus. Eu acredito tanto e tanto em Deus, tanto que eu acredito em Deus. Isso não é fé, gente. Isso tem nada a ver com fé. Isso é uma crença. Como acreditar em gnomos, como acreditar em fadas, como acreditar em qualquer tipo de coisa. Isso não salva ninguém. A pessoa pode dizer aqui, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eu até acredito que Jesus morreu por mim naquela cruz, mas isso não salva ninguém. Porque o que salva, vai dizer o apóstolo Paulo, é justamente aquele que reconhece a sua condição de pecador e cai de joelhos diante de Cristo. E esse cair de joelhos precisa gerar em nós um coração novo, precisa gerar em nós um novo nascimento. É algo novo, é algo que se renova todo o tempo, não é mais do mesmo. Não é só dizer coisas, não é só professar coisas, não é só discurso. Vai dizer Tiago, você crê? Grandes coisas. Os demônios também creem, eles têm fé, inclusive mais que você, porque eles de fato têm medo, temem a Deus. E ele vai dizer mais aqui, o 20. Mas ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Aí ele vai agora botar lenha na fogueira aqui, Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Veja que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Você vai perceber aqui no discurso de Tiago que ele não está comparando fé com obras. Ele está comparando uma fé vazia com uma fé com obras. O embate aqui não é fé versus obras, como por exemplo alguns subtítulos aí das Bíblias mais antigas trazem. O embate aqui é uma fé infrutífera versus uma fé que produz. E aí ele vai dizer, não é, no seu argumento, que Abraão foi justificado pelas obras, justamente quando oferece seu filho naquela cruz. O que fica aqui importante para nós dizermos, né, é que se você abrir em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo vai dizer o contrário disso aqui. Paulo vai dizer que Abraão, eu posso ler aqui, né? Fica só no discurso. Diz assim, Romanos 4, 1. Que diremos sobre Abraão, nosso pai? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem o que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, no argumento de Paulo, Abraão foi justificado pela fé. No argumento de Tiago, Abraão não foi justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Qual é a problemática aqui? Na verdade, não há problema nenhum, porque ambos lidam com a palavra justificação de maneira diferente. A palavra no grego é dikaios, e a palavra ela tem o sentido de ser considerado justo por Deus, no caso. É como se Deus olhasse e dissesse: este homem é justo. A abordagem paulina de dikaios é antes da conversão. É alguém que se torna justo justamente por causa do sacrifício de Cristo. Essa é toda a abordagem paulina. E Paulo vai dizer que ninguém pode ser considerado justo por Deus para a salvação, a não ser por meio da fé, a não ser por meio do fato de que este indivíduo crê em Jesus e na sua ressurreição e na sua graça salvadora, e por isso Deus o justifica. Tiago não está contradizendo Paulo, mas ele está abordando outro aspecto da justificação, que não é a justificação para a salvação, mas é a justificação para o juízo. Perceba que, inclusive, a abordagem de Tiago, ela é a mesma abordagem de Jesus. Quando Jesus fala, por exemplo, que pelas suas palavras, pelo que você disser, será justificado no dia do juízo, dikaios. É o outro aspecto do dikaios, da justificação. Se em Paulo existe uma justificação através da cruz, que é quando Jesus morre, padece, ressuscita, e a sua graça ela é distribuída aos homens, e nós somos justificados por causa do sacrifício dele, é verdade. A justificação em Tiago também é verdade, quando ele diz que aquilo que nós produzimos, aquilo que esta fé salvadora produz em nós, será algo justificador no dia do juízo final. Não para a salvação, mas para algo que, diante de Deus, ele pode muito bem perceber que nós fomos homens e mulheres justos, porque vivemos a fé que professamos. Então, perceba que no argumento dele não é a obra somente a justificação, mas ele vai dizer assim, versículo 22, vês que a fé cooperou juntamente com a obra. A fé que Abraão professava não era só discurso, porque quando Deus exigiu dele o sacrifício do único filho, onde está a obra? No ir, no confiar, no se lançar, no fruto justamente de alguém que professa algo e vai até os limites, justamente por aquilo que crê. E Abraão vai sim oferecer seu único filho em sacrifício a Deus, né? Porque Deus havia pedido. E na perspectiva de Tiago, essa ação de ir é justamente que faz com que Deus olhe para Adão e diga: você é um homem justo,
porque você é alguém que de fato crê naquilo que professa. Entende isso? Acho que todos estão entendendo isso. E ele vai dizer mais, ele vai fazer, por exemplo, uma outra comparação com Raabe. E Raabe é interessante, né? Ele vai dizer a partir do versículo 25, eu vou ler aqui. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A citação de Raabe aqui é de propósito, ele poderia citar Davi, Samuel, tantos outros homens, mas ele vai citar uma prostituta que não fazia parte justamente do povo de Deus, que não tinha um conjunto teológico muito bem definido, porque era cananita, que não tinha nada a ver justamente com o que esse povo aqui professava. Mas ela, em nome de um Deus que ela havia ouvido falar, porque ela vai dizer, eu conheço o Deus de vocês e sei o poder dele, o que ele tem feito, ela vai correr um risco de vida, não é? Escondendo os espias, e esse justamente ato dela de colocar a vida em risco é para Tiago algo que a justificou depois, porque a gente conhece a história e sabe que a entrada do povo, né, em Jericó, na invasão do povo em Jericó, ela é poupada justamente por aquilo que ela fez, por aquilo que ela produziu, por aquilo que aquela fé tão pequenininha gerou nela, a crença de que Deus poderia entrar e arrasar com aquela cidade que a princípio aos olhos humanos era algo impossível. Então Tiago vai usar justamente o exemplo de Abraão e de Raabe para mostrar para a gente que a fé, ela precisa ser algo sensível à necessidade, no primeiro momento. Segundo momento, a fé precisa ser muito mais do que discurso, porque o discurso por si só, os demônios concordam, né? Isso não faz diferença. E um terceiro momento, ele vai dizer que a fé precisa produzir marcas em nós. Eu gosto da passagem em Gálatas, finalzinho do livro, que Paulo está combatendo tanto de heresia, né? Uma carta que ele já começa dizendo, ó Gálatas insensatos, né? Eu queria vir com vocês com comida sólida, mas tenho que vir com leitinho, porque vocês ainda são crianças, né? E aí no final da carta, Paulo vai dizer assim, ó, quanto a vós, não me perturbeis mais, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso para mim é o suficiente para calar a boca. Porque você discutir com alguém, questionar a fé de alguém, que levanta a camisa aqui, ó, e você pode ver as cicatrizes de naufrágio, de chicotadas, de apedrejamento, em nome de Cristo. Assim, a melhor coisa a fazer é ficar quieto. Não fala nada. Fica quieto, que é o melhor que você faz. Percebe o que o Tiago está fazendo? Tá bom, insensato? Você acha que essa sua fé só do discurso é boa? Olha a vida de Abraão, cara, o pai da fé. Olha o que ele fez. Olha o tipo de relacionamento que ele teve com Deus. Ah, mas Abraão é Abraão, alguém pode dizer, né? É o pai da fé, né? Não tem quem se compare a Abraão. Ele falou, Raabe, era uma prostituta, cara. Nem fazia parte da história de Israel. Mas olha o tamanho da fé que a mulher demonstrou, correndo riscos de vida. Porque a fé de fato precisa produzir marcas, cicatrizes em nós. Eu gosto muito daquela ilustração antiga, uso isso desde sempre, que só tem dois lugares para nós estarmos. Ou nós somos aqueles que estão se lançando dentro do poço, e entrar no poço pode gerar até morte, inclusive ferimentos, cicatrizes. Ou a gente está do lado de fora do poço segurando a corda para quem está entrando. Não tem outro lugar para estar, porque o outro lugar é de indiferença. O outro lugar é de vida árida, o outro lugar é de improdução da fé. Por isso eu penso que Tiago, quando lida com esses dois exemplos, ele está lidando justamente da maneira que nós lidaríamos caso nós investíssemos um soco, uma burdoada em um balcão de vidro. Aqui no hotel eu acho que o balcão ali é de... não é de madeira, mas vocês já entraram em joalheria, né? Tem aquele balcão, né, de vidro para você ver as pedras preciosas. Imagina alguém chegando ali, né, muito irritado porque comprou uma joia e era bijuteria, e ele enfia um soco naquilo e quebra. Acho que essa é bem a ideia aqui em Tiago. A fé precisa ser um soco no vidro que produz estilhaço, que produz ação, que produz cortes, que produz algo que de fato é perceptível.
precisa ser tangível. A fé não pode ser só a transparência do vidro. A fé não pode ser só frases vazias. A fé não pode ser só a leitura de livros. A fé não pode ser só a leitura da Bíblia. Precisa produzir em nós, precisa gerar em nós justamente uma vida frutífera, que as pessoas possam olhar e perceber a quem nós representamos. E se alguém perguntasse para você hoje, mostra-me a tua fé, você poderia responder como Tiago: olha a minha vida, que é o suficiente para você perceber quem eu sou. Se não é isso, o texto é para a gente. E a gente precisa mudar. Não para a salvação. Porque o que salva a gente é a misericórdia de Cristo. Mas porque fomos salvos. E a salvação custou muito caro. Muito caro. Não sejamos homens e mulheres com um coração voltado justamente para aquilo que Deus quer de nós. Crentes, salvos, filhos de Deus, que desejam que a sua fé seja algo que demonstre que houve salvação na nossa vida. Amém?